Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 107. Vinda do Reino. Vinda do Reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, Lucas 17:20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem, quase sempre, preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui nós estamos diante do capítulo que leva o título Vinda do Reino. Este nome dado por Emmanuel, ele utilizou esta passagem evangélica, que foi dita por Jesus e anotada pelo discípulo Lucas. Disse Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. A frase é muito direta, muito clara, que é bom que nós tenhamos ela como norte em nossas vidas. Que aparências não diz nada para quem está procurando o reino de Deus. Inicia dizendo que os agrupamentos religiosos no mundo permanecem, quase sempre, preocupados pelas conversões alheias. Emmanuel está dizendo que
uma grande parte dos agrupamentos religiosos permanecem quase sempre preocupados em fazer conversões das pessoas, trazer essas pessoas para a sua ideia religiosa. Diz que os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Ele está dizendo uma coisa que nós já vimos muito, que aquele que é crente e muito entusiasta, ele quer transformar as concepções dos amigos. O amigo está numa doutrina, ele quer levar para a sua doutrina. E Emmanuel diz ainda que, em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos, pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. A palavra proselitismo significa o esforço que uma pessoa faz para trazer uma outra pessoa para a sua doutrina, para a sua religião. É isto que se chama um proselitismo religioso. Ele quer trazer aquela pessoa a todo custo para o seu grupo religioso. É muito interessante isto, porque ele diz que em toda parte nós defrontamos com irmãos aflitos. Eles estão aflitos porque acham que tem que levar a todo custo aquela pessoa para a sua doutrina, nesses círculos de estudo. E, na verdade, todos nós somos diferentes, todos nós temos uma forma de pensar. Nesta outra parte, diz que semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Esta questão que ele coloca, dizendo que essa atividade de proselitismo, de querer trazer as pessoas para o seu modo de crer em Deus, ele não tem muita utilidade. Em muitas ocasiões, ocorre até de perturbar elevados projetos de realização. Porque se uma pessoa está dentro de uma doutrina, está satisfeito, e outra pessoa, por algum motivo, a leva para a sua doutrina, principalmente se for um casal, o marido, por exemplo, quer levar a esposa a todo custo para a sua doutrina. E desta forma é onde perturba elevados projetos, porque a pessoa está indo, de certa forma, forçada a acompanhar o marido naquela religião que ela não abraçou. E Emmanuel ainda diz que afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E realmente não vem. Não adianta a pessoa falar em Jesus, não adianta a pessoa fazer discurso, vestir de uma forma diferente. Isto nada adianta, porque isso é tudo aparência exterior. O que mais importa são os exemplos que a pessoa passa para as outras pessoas, que é o exemplo é o mais importante. Ele diz também que é sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Emmanuel está dizendo que muitas pessoas, muitos crentes, eles ficam na preocupação de pompas e mostrar números. Significa a quantidade de adeptos que já tem a doutrina. Então, eles ficam preocupados em mostrar isso para convencer aquela pessoa. Ele diz que expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus.
Olha que coisa interessante. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A doutrina, a religião ou a igreja, qualquer uma que seja, ela tem que realizar a modificação interior das pessoas. É isto que tem que chegar a fazer. Porque ele diz que expressões transitórias de poder humano seria o quê? Uma igreja ou qualquer fé que fica ali tendo uma projeção dentro da sociedade, com muitos adeptos. Isto foi o que ele disse, não adianta, porque estas expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Por isso que ele diz que a realização divina começa no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Como eu disse, o interior da pessoa é que tem que mudar. Mudar os hábitos ruins ou hábitos que não servem para hábitos positivos, hábitos bons que a gente possa fazer todos os dias. É isso que muda a criatura. Diz ainda que não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. Ele está afirmando que não surge à comum apreciação esta mudança. Por quê? Porque a maioria dos homens estão semicegos, ou seja, estão passando nessa encarnação como se fosse meio cego, através do túnel da carne, ou seja, através do corpo físico. E ele está sepultando os erros do passado culposo. Cada encarnação, ele diz aqui que esses homens, eles estão cada vez mais enterrando esses erros que ele cometeu no passado e na vida presente, naturalmente. Nesta outra parte, ele diz que a carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. Espírito redimido significa aquele que se libertou, aquele que já tem consciência do que ele é, do que ele quer ser no futuro. Porque primeiro tem que saber quem se é, fazer uma autoanálise para ver aqueles hábitos que devem ser modificados. É por isso que ele tem que ter essa transformação. E o espírito redimido tem essa noção. Significa morte e transformação permanente. Porque a morte é do corpo físico, mas a transformação permanente é do espírito. Ele diz também que o homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Olha que interessante a colocação dele. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, isto é, tudo aquilo que está lhe governando, ele só está vendo o quê? O corpo físico. Que ele sabe que aquilo ou está morto ou ele vai morrer daqui a pouco. Ele não está vendo nada além da vida.
ele não está vendo como espírito eterno que ele é. E Emmanuel diz que o reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Ele está fazendo uma afirmativa, que o reino de Deus, que é divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. É claro que não é 100% das pessoas, mas como ele já disse, é a maior parte. A maior parte dos humanos, ele não se vê como um espírito divino e imortal. Muito obrigado por estar comigo. Um grande abraço e até mais ver. E fique com Deus.